Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online e hoje nós temos o prazer de receber o deputado federal Sargento Farrur, o deputado federal Júnior Amaral e o ex-secretário de Estado do Rio de Janeiro, engenheiro Roberto Mota, para falarmos acerca de Lázaro Barbosa. Existem mais de 270 policiais no encalço de Lázaro Barbosa, mas até o momento ele não foi capturado. Já conhecido como serial killer do Distrito Federal, ele coleciona vítimas desde 2007. Entre prisões, indultos e fuga, Lázaro deixou um rastro de sangue, desespero e muita violência por onde passou. A esquerda tenta romantizar e até infantilizar Lázaro quando diz que ele tem chagas psicológicas e que cansou de mendigar a sua condição de gente. Esse pobre coitado, em 2007, foi acusado de duplo homicídio. Na ocasião, um criminoso perseguiu uma mulher por quem havia se apaixonado. 2 homens tentaram ajudar a vítima e acabaram sendo assassinados. Já em 2009, em Brasília, Lázaro foi preso por suspeita de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Preso em 2013, em laudo psiquiátrico, foi considerado um psicopata imprevisível, com comportamento agressivo, impulsivo, instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio. Em 2014, um ano após o laudo, ele ganhou direito ao regime ao semiaberto. Em 2016, claro, ele fugiu da cadeia. Em 2018, foi novamente preso pela polícia de Goiás, mas de forma sagaz, abriu um buraco no teto do presídio e fugiu e está sendo procurado até hoje. Já em abril de 2020, ele invadiu a chácara em Santo Antônio do Descoberto e golpeou um idoso com um machado. Um ano depois, em abril de 2021, invadiu uma propriedade e estuprou uma mulher. Estamos assistindo ao ápice da carreira de Lázaro, no sofá, aflitos neste exato momento. Na quarta-feira passada, Lázaro matou Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, Gustavo Marques Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15. Ele sequestrou a esposa de Cláudio, a Cleonice Marques de Andrade, e matou no matagal após estuprá-los. Senhores, começo com o Sargento Farrur. Como o senhor vê essa situação de Lázaro? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu vejo seguidas falhas do Estado, né, para chegar nesse ponto. As falhas, primeiro, as solturas legais, né, que saiu pela porta da frente, e as fugas. Também falha do Estado as fugas, porque a partir do momento que você determina uma pena para determinado bandido, para ser cumprido em regime fechado, o Estado tem que garantir que ele vá cumprir essa pena, que ele não consiga fugir dali. Furar o teto, fazer buraco no teto, foram falhas grotescas, fazer túnel. Nós temos visto aí todo tipo de fuga aí, elementos de alta periculosidade. É claro que se você pegar lá um cara que furtou uma bermuda, o cara que xingou o vizinho e tal, e botar ele numa cela lá, não precisa ser uma cela de segurança máxima, nada de tão, né, porque ele vai cumprir lá 4, 5 dias, um mês lá e vai sair. Mas quando se trata de bandidos de alta periculosidade, tal qual o Lázaro, a trajetória do Lázaro, entre outros, que nós já vimos aí fugir de presídios, então é uma falha grotesca e gritante do Estado. Nós, policiais, sabemos, acho que vocês da imprensa também acompanham, a dificuldade, o caso Lázaro é um exemplo vivo disso, a dificuldade de você colocar um preso dentro da cadeia legalmente, condená-lo para que ele possa cumprir pena. Primeiro, difícil de pegar. Segundo, quando pega, leis frágeis, fajutas, que nós estamos justamente com o mandato de deputado federal para tentar mudar, mas não é fácil, leis fajutas acabam beneficiando e tirando. Ou seja, para você colocar um vagabundo dentro da cadeia, para ele cumprir uma pena pesada, ficar vários anos segregado, aonde lá ele não possa cometer crime. Pode cometer os crimes, daqueles tipo de crime de passar informação, de comandar o crime lá de dentro, mas isso é diferente, é um outro ponto, né, que nós temos que individualizar e botá-los em penitenciárias federais, presídios federais,
para que eles não tenham contato com o mundo aqui fora. Mas isso é um outro passo. Mas o preso, primeiramente, ele tem que estar trancado de uma forma que ele não consiga fugir. Então, tem que se pegar o histórico de fugas que nós temos no Brasil, nas cadeias do Brasil, passar para engenheiros, passar para técnicos, para eles analisarem de que forma aconteceram essas fugas e bloquearem esse tipo de condição. Furou o teto, então vamos colocar chapa de aço, vamos colocar o diabo A4 ali para quando for furar, ser eletrocutado, cair morto, parar de encher o saco. Então nós temos que, primeiro, nesse sentido. Segundo, juízes têm que parar de soltar bandido, tem que usar a lei em favor da sociedade, não em favor do bandido. Nós vimos um caso mesmo que não tem nada a ver, é um caso de menor potencial, mas mesmo assim também grave, da âncora do Cidade Alerta de Goiás, que foi a Silvier, que foi agredida violentamente pelo convivente, pelo ex-convivente, na presença do filho de 11 anos, o menino ficou traumatizado, e na audiência de custódia o juiz soltou. Então, um erro grave, impunidade. Então, começa por aí. Permitir que o Lázaro tenha fugido de presídio várias vezes e soltá-lo várias vezes pela porta da frente. Agora está aí a dificuldade de se pegar. Quem que vai pagar a vida dessas pessoas que ele ceifou durante essa trajetória de fuga dele aí, durante ele estando solto aqui? Quem que vai pagar a vida que essa mulher que viu os filhos, o marido ser assassinado, depois foi arrastada, provavelmente violentada na beira do rio, do Corgo, e assassinada? Quem que vai pagar a vida dessas pessoas? Quem que vai tirar o trauma da cabeça da família e dos amigos dessa pessoa, da própria sociedade? Quem que vai pagar? É o juiz que soltou? É quem fez um presídio porcaria mal feito, que o cara fura o teto e sai? Então, quer dizer, nós temos que começar a criar mecanismos para dificultar segurança máxima. Não interessa a segurança máxima, o presídio tem que ter segurança. Onde que um presídio oferece condições do cara furar o teto ou cavar um buraco e sair? Eu tive na Penitenciária Federal de Brasília, e o piso ali, o agente federal que me acompanhou, o policial penal, falou que tem 5 metros de concreto puro. Quero ver escavar. Então tem que ter investimento. Presídio é presídio, o cara não pode sair de lá de dentro. Esse é o primeiro passo. O segundo é criar mecanismos legais para que o cara cumpra a pena. Esse Lázaro, eu falo para vocês sem medo de errar, se ele for preso, outras vezes ele vai sair, que seja 10, 15, 20, ele vai sair e vai voltar a cometer crimes. Ele vai voltar porque ele é criminoso. Ele tem na índole a maldade humana, ele é criminoso. Então eu torço para que as forças de segurança exterminem ele no meio do mato, matem ele. Tá? Independente de qualquer coisa, matem ele. Também aqui, tá? A minha continência, o meu respeito a quem está lá trabalhando para tentar capturá-lo. Muitos memes, tirando sarro, 200 policiais, 300 policiais não conseguem estar. É um local inóspito, tá? Mata fechada, onde ele conhece, domina. Outra, quem está em fuga sempre tem a vantagem de não escolher caminho, e a polícia tem que ir no caminho certo. Cavernas e mais cavernas com 100 metros de profundidade, uma dificuldade gigantesca. Então a gente brinca, eu vou lá prender, a polícia não sei de onde já teria prendido. Não é assim não. A dificuldade existe. Eu já tive em meio de mato, em locais inóspitos, atrás de bandido. Eu sei as dificuldades. Você vê que onde o Lázaro está sendo caçado, até o cachorro, que tem uma destreza gigantesca por natureza, se machucou. O cachorro teve que ser transportado só que se machucou naquele terreno acidentado. Então as dificuldades são gigantescas, mas eu acredito que ele vai ser preso e espero que ele seja morto ao invés de preso, né? E tem aí a Defensoria Pública aí já está pedindo cela separada, já está pedindo integridade física. A integridade física dele tem que ser mantida. É só um tiro no coração para a integridade física, para a gente poder estudar esse vagabundo e botar como troféu esse vagabundo, esse lixo. Então a esquerda está querendo glamorizar o Lázaro. São vagabundos iguais a ele. Não respeitam a sociedade.
tá? Acha que vai, o vagabundo tem um advogado que está negociando a rendição dele. Tem que enfiar bala nele, matar esse vagabundo no meio do mato. Ou então faz um buraco, enterra ele lá, se é que já não fizeram. E acaba, rapaz, não acha nunca, deixa enterrado. Essa desgraça lá mesmo para não virar herói. Porque senão tem gente do PT e de outros partidos comunistas que vai lá no túmulo dele colocar flor e tratar como herói esse vagabundo. Tá? Então temos que ter esses mecanismos para esse tipo de vagabundo não se crie. Inclusive bandidos dentro da política também corruptos. Não estamos falando só de bandido que mata e esfaqueia, não. De bandido que rouba e mata pessoas através da corrupção. Então, talvez até mais pernicioso que o próprio Lázaro. Mas esses têm apoio de alto escalão da justiça. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de pontuar aqui. Lázaro, qualquer outro bandido da envergadura desse criminoso não pode fugir de cadeia. Se fugir de cadeia, tem que ter consequências violentas e severas para quem permitiu, de uma maneira ou de outra, ou construindo mal construído, ou investindo mal. O juiz não pode soltar e ficar sem ser responsabilizado. Não pode soltar e sem ser responsabilizado. E esse cara mesmo que agrediu a jornalista, se ele voltar lá e matar ela, esse juiz tem que ir para a cadeia. É isso que eu queria dizer. Isso é a minha participação principal nesse aspecto. Principalmente sobre o Lázaro e bandidos da mesma envergadura. Bandidos perigosos que perambulam pelo Brasil aí e sempre... Agora vai um policial e dá um tiro nele na frente de uma câmara para ver se não acabam com a vida desse policial, se não expõe ele, não prende ele, não tira a farda dele, não tira o serviço e o ganha-pão dele. Por quê? Porque você mata um vagabundo no Brasil, paga o preço do pão. Nós vimos policiais militares em São Paulo matando dois assaltantes que estavam fugindo com o carro e bateram no poste. Me vai um lá e filma e manda para dona Rede Globo. Então, quando tem um estupro de uma criança, uma morte de uma criança, ou mesmo que nem o Lázaro, aparece um monte de gente no Facebook. Ah, se eu fosse polícia, eu matava. Mas o cara que fala isso é o primeiro que filma a polícia matando e manda para a Rede Globo para ferrar com o policial, para acabar com a vida do policial. Tá lá os dois policiais presos lá porque matou dois estrumes, dois lixos. É isso aí. Muito obrigada, Sargento. Deputado Júnior, nós gostaríamos da sua opinião. O microfone do senhor está fechado, deputado. Abriu. Bom, mais uma vez cumprimentar a todos aí. Sempre satisfação estar com vocês. E... Tá? Certeza? Sim, senhor. E agora, como é que tá? Tá ótimo. Tá aberto? Tá aberto. Tá aberto? Ah, então tá bom. Senhor, não, me ajuda aí, por favor. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite aí. Sempre satisfação estar com vocês. Camila, brilhante. Roberto, prazer estar contigo aqui. Sargento Faur, um grande guerreiro, e eu tenho a honra, acho que a gente vai chegar no final, vou chegar no final da minha vida e contar para os meus netos que a legislatura que o Sargento Faur estava na Câmara dos Deputados, eu tive a satisfação de estar junto. Tanto que a gente admira o senhor aí, não só pela função parlamentar, mas pelo histórico, né, na Polícia Militar do Paraná e pelos posicionamentos fortes que o senhor tem, sempre muito autêntico. Bom, Camila, quando eu trabalhei, né, na linha de frente, no combate ao crime aqui em Minas, né, sou policial militar e fui da ativa por quase 12 anos, praticamente 99% do meu tempo no operacional, combatendo crime em unidades que a gente ia para cima mesmo. E o que me despertou para a política no momento inicial foram exatamente situações de presenciar a impunidade, de você formar num curso da polícia de soldado, ir para a rua com toda a motivação, achando que vai fazer toda a diferença do mundo, e claro, a gente faz parcialmente, mas acha que pode fazer muito mais e se depara com um emaranhado de normas que privilegiam o criminoso e outro emaranhado de normas que desestimula a atividade policial. Desde crime de tortura, em que a pena acessória é a exclusão do policial do serviço ativo,
da corporação, e muitas vezes as pessoas acham que tortura é só o enforcamento, é só aquele desgaste intenso por horas ali no criminoso, e não é. A legislação brasileira interpreta a tortura até uma determinada fala que você tem com o criminoso, ela pode interpretar como tortura psicológica. E então, assim, são muitas regras para desestimular a atividade policial e muitas garantias, muitas legislações para proteger o marginal e aqueles que querem caminhar em desconformidade, né, fora da lei. E o caso Lázaro, Camila, a gente está vendo uma situação mais exótica, né, nesse cenário de agora, porque é um cara que tem uma facilidade, eu acho que até sobrenatural, de fuga e de manutenção na mata. É um caso bem atípico nesse sentido, né, sobre o que está acontecendo em relação a essa demora para captura, mesmo em alguns momentos parece que esteve cercado e não foi capturado. Porém, é necessário a gente fazer a reflexão que ele não é, o caso Lázaro não é um caso isolado, muito pelo contrário, acontece diariamente no Brasil, e aí eu não estou falando só do cometimento de crimes bárbaros, mas da reincidência, da situação contínua de autores de crimes bárbaros que são presos flagrantes, na maioria das vezes réus confessos, vão para julgamento e conseguem inúmeros benefícios que muitas vezes, mesmo num estupro, num homicídio, num latrocínio, crimes bárbaros, muitas vezes não cumpre 3 anos de cadeia, 4 anos de cadeia, e volta para o convívio nosso. E aí você vê os defensores da política do desencarceramento, dizer que cadeia não resolve, cadeia não recupera ninguém. Eu não estou me lixando se cadeia vai recuperar ou não vai recuperar, o propósito não é esse. O propósito da cadeia, os propósitos principais são 2. O primeiro é punir, porque se o cara não tiver a sensação que ele está sendo punido por uma lambança que ele fez, é natural que ele vai não só voltar a delinquir, como ele vai estimular outros a fazer a mesma coisa. E o outro propósito é o de tirar o marginal do convívio. Ainda que o Lázaro, pelo seu caráter, né, de psicopatia, né, como alguns estão dizendo, ainda que ele não tenha não se sentisse punido no tempo que ficou na cadeia, vamos supor que seja um cara totalmente insensível, que está se lixando para estar solto ou preso, ainda assim, se ele tivesse estritamente pela questão de estar isolado da sociedade, nós teríamos poupado vidas inocentes que se perderam devido a esse sistema de impunidade que nós estamos inseridos. E aí você pergunta, pô, Júnior, você está no Congresso aí, por que então não vamos mudar as leis, etc.? E aí eu te respondo de maneira muito fácil, o Sargento Faur tá de prova. Infelizmente, a maior parte do Congresso está se lixando para essa situação de impunidade desse tipo de crime. Infelizmente, os caras acham que não vão chegar neles, não vão chegar na família deles. Nós vivemos uma situação hoje de uma pequena melhora na segurança pública no país, um pouco até no caráter psicológico, né, dos marginais, depois que o presidente Bolsonaro assumiu, grande parte pelo esforço contínuo das forças policiais, mas legislativamente falando, nós não avançamos em praticamente nada. O que se criou foi uma nova lei de abuso de autoridade, que no primeiro momento era para bloquear ações do Ministério Público, ações exacerbadas, né, de promotores, mas na verdade acabou alcançando a atividade policial também, uso de algema praticamente criminalizado. Você não pode tirar foto de um marginal, e aí eu falo enquanto policial militar, você trabalhando numa determinada cidade. Se você consegue prender um marginal que está cometendo roubos, assaltos frequentes, hoje você não pode tirar foto desse marginal para jogar lá no grupo seu, da companhia, dos seus colegas que trabalham contigo, para que eles fiquem atentos, porque daqui a pouco esse marginal vai sair, porque senão você também é enquadrado na nova lei de abuso de autoridade. Então, nem foto do marginal, para você alertar outros colegas policiais, você não pode tirar e jogar em grupos. Então, assim, não é só o macro, não é só a legislação macro, mas tem inúmeras outras regras que desestimula, que inibe. Se você vai dentro de qualquer quartel aqui, eu falo de Minas Gerais, que é a minha realidade, olha o nível de motivação dos policiais
por mais que queiram trabalhar, por mais que queiram produzir segurança pública, por mais que queiram prender. E aí quando alguém me pergunta, pô, Júnior, você tem saudade da atividade policial? Eu falo, tenho, de momentos específicos, quando você dá cana, quando você persegue, quando você troca tiro e consegue eliminar um cara desse, você tem muita satisfação. Porém, você sabe que, na maioria dos casos, daí a pouco você vai encontrar com ele de novo. E quando um colega nosso é punido, né, no batalhão, você acaba sentindo que quanto mais você quer produzir, quanto mais você quer atender a sociedade e quer promover segurança pública, mais desestimulado você é, mais punido você é. Então, é necessário se rever a nossa legislação. E aí, só para poder finalizar a minha participação, em relação ao caso Lázaro, mais uma vez, nós não podemos ficar à mercê de um caso como esse se tornar midiático para que o cara seja punido. Porque o Lázaro, sim, se ele for preso agora, ele vai ter uma punição grande, ele vai ter uma dificuldade muito grande de progressão de pena, mas é só casos que se tornam emblemáticos que acabam tendo esse tipo de punição. Se Suzane Ristoff não tivesse sido um caso emblemático, ela já estaria na rua e talvez até cometendo outros crimes há muito tempo. Lise Matsunaga, dentre outros. Nós não podemos ficar à mercê da mídia, de uma repercussão midiática para poder promover justiça. Ainda somos um país da impunidade e a gente precisa se mobilizar sempre, e não apenas em casos midiáticos como esse. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor. Eu sei que o senhor está indo viajar, então eu quero agradecer a presença do senhor aqui conosco. Ô Camila, eu que agradeço. Na verdade, já estou em viagem, eu tinha falado com a Alessandra e parei aqui no município de Oliveira, peguei um Wi-Fi bom aqui para poder participar com vocês. Vida de parlamentar tem que ser assim mesmo, a gente tem que estar perto das pessoas. Eu agradeço pelo convite e me coloco à disposição quantas vezes mais for preciso para a gente poder contribuir. Obrigado mais uma vez. Obrigada, deputado. Mota, a sua opinião, por gentileza, a respeito do caso Lázaro, se o senhor puder enfatizar a defesa da Defensoria Pública, que já pediu uma cela separada e proteção à vida do Lázaro, nós agradecemos. O microfone do senhor está fechado. Opa. Abriu. Agora fechou. Abriu. Então, o deputado Sargento Faru já fez um ótimo resumo aí da situação, o deputado Júnior também. A realidade aqui no Brasil é que desde 1984, né, quando foi feita a última modificação do Código Penal, a legislação brasileira ela vem sendo mudada para beneficiar os criminosos, impedir a polícia de agir, aparelhar a justiça e deixar o cidadão cada vez mais indefeso. O melhor exemplo, assim, é tanta coisa que a gente poderia falar aqui, né? Mas isso que você falou, acho que talvez seja uma das coisas mais gritantes, que é o papel que as defensorias assumiram nos últimos anos. Eles abandonaram o papel original. O que a defensoria faz? A defensoria ela atua como advogado de defesa do bandido preso no processo judicial. É isso. As defensorias passaram a adotar um papel de defesa institucional da classe dos criminosos. É isso que as defensorias estão fazendo hoje. A defensoria aqui do Rio de Janeiro não cansa de inovar. Cada hora eles inventam uma coisa. A defensoria foi uma das entidades aqui no Rio de Janeiro que pediu ao STF a suspensão das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, por razões humanitárias, por causa da pandemia. É óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você impedir a polícia de agir vai melhorar o combate à pandemia? Não tem nada. Se tiver alguma relação, é justamente o contrário, né? Você está impedindo a polícia de agir, os traficantes estão aumentando o domínio deles, aí é que você não vai conseguir fazer nenhuma ação humanitária lá dentro, né? A defensoria aqui do Rio de Janeiro, e aí a gente viu recentemente, né, esse caso aí desse maníaco de Goiás, foi inacreditável, a defensoria se antecipando ao momento da prisão e pedindo que a integridade dele fosse preservada. Isso é um deboche. Isso é um deboche num país onde já chegaram a morrer 65 mil pessoas assassinadas por ano. Nos últimos 20 anos, aqui no Brasil, foram mais de 1 milhão de pessoas assassinadas. Assim, é uma coisa doida.
Aqui no Brasil acontecem, em média, 2 milhões de assaltos por ano. São 4 assaltos por minuto. A maioria desses assaltos é com arma de fogo, na cabeça de uma mãe, na cabeça de um pai de família. É como o sargento falou, é um trauma que para algumas pessoas vai ficar o resto da vida. É uma sentença perpétua para o cidadão. Já para o bandido, como o sargento falou e o deputado também falou, eu também tenho um palpite em relação a esse maníaco. Eu aposto e estou disposto a botar um dinheiro bom que ele não vai ficar mais de 10 anos preso. Quando ele for preso, for julgado, for condenado, ele vai receber uma sentença maravilhosa, 500 anos de prisão. Aí, isso que vai sair no jornal. O que as pessoas não sabem é que no Brasil, por lei, ninguém pode ficar preso mais do que, eu acho que é 40 anos agora, era 30, passou para 40. Né? As pessoas não sabem, o cidadão comum não sabe que no Brasil tem uma coisa chamada progressão de regime, né? Que funciona assim, o sujeito é condenado a 30 anos de prisão. É de mentirinha, porque ele foi condenado a 30, mas depois que ele completar 5, ele passa por uma fantasia chamada regime semiaberto, que significa que ele tem que dormir na prisão e durante o dia ele vai para onde ele quiser fazer o que ele quiser, geralmente para cometer crimes. Porque a maioria dos criminosos, como disse o sargento Faru, e isso é, Camila, de conhecimento do mundo inteiro. Existe farta literatura lá fora. Inclusive, esse livro aqui, chamado Dentro da Mentalidade Criminosa, esse livro tem uma tradução em português, é de um psiquiatra forense americano que estudou milhares de criminosos. Ele diz o seguinte, a maioria dos criminosos se meteu nessa atividade porque não tem barreira moral. Eles simplesmente não se importam com os outros. Né? Deve ser o caso desse maníaco aí de Goiás e da maioria dos criminosos. O cara opta por conseguir as coisas que ele quer através da violência, através do crime, porque ele simplesmente não se importa com você. Aí você pega um sujeito desse, como fizeram com esse maníaco de Goiás, e bota ele para fazer um curso de empatia com as vítimas. É outro deboche na cara do cidadão brasileiro, né? Agora, Camila, eu aposto que por trás desse curso de empatia com as vítimas deve ter uma ONG com um nome fofinho, que recebe uma verba gorda de algum ministério ou de alguma entidade no exterior para oferecer esse curso. Né? E o Stanton Seminole, que é o autor desse livro aqui, ele diz uma coisa muito, muito interessante. Ele faz a seguinte pergunta, você sabe o que acontece quando você pega um estuprador preso e dá para ele um curso de contabilidade, achando que ele vai mudar de vida? Você vai ter um estuprador que sabe contabilidade. E que, quando sair da cadeia, vai continuar estuprando. Então, o resumo da história é o seguinte, impera hoje no Brasil uma fantasia de que o criminoso é um pobre coitado inocente que cometeu aquele crime porque não teve oportunidade, é uma vítima da sociedade capitalista. Essa mesma fantasia diz o seguinte, a polícia é malvada, a polícia é uma força opressora, então a gente tem que combater a polícia, desarmar a polícia, acabar com a polícia militar, né? Botar um montão de restrições para a polícia, e o bandido, a gente não deve prender. Frase de um deputado do Rio de Janeiro, né? Uma desgraça que nós insistimos em eleger aqui no Rio de Janeiro, ele disse isso, a prisão não serve para nada, prender para quê? Aí aconteceu um pequeno problema, né? Ele teve uma vereadora do partido dele assassinada aqui no Rio de Janeiro. Aí, no dia seguinte, ele estava na televisão dizendo que exigia uma apuração, uma investigação rigorosa e punição exemplar para os mandantes. Ué, mas se ele não acredita em cadeia, que punição que ele quer para os matadores? Um curso de capoeira? Um curso de artesanato? Esse é o resumo da história, Camila. Sargento Farrur, a justiça brasileira é uma fábrica de Lázaros? Não tenha dúvida nenhuma de que a justiça brasileira já há muito tempo é uma fábrica de Lázaros. Isso aí, desde a não punição a menores infratores, também adultos que cometem crime. Eu trabalhei por 35 anos na Polícia Militar, combatendo crime, o criminoso, então sei bem o que significa isso, o que é a inoperância
da justiça, com exceções, viu, Patrícia? Com exceções. Eu conheço juízes firmes, muito firmes, mas, infelizmente, a grande maioria usa aquela regra de que prender não resolve, que tem que ter uma chance. Então, já vi muitos criminosos que cometem 1, 2, 3 crimes graves e sempre recebem essa é a última chance, essa é a última chance, e a última chance nunca chega. Chega, sim, para a vítima, porque esse criminoso que deveria estar preso, ele está solto e comete novos crimes. O Lázaro é um exemplo. Então, a justiça, sim. Agora, claro que, na maioria das vezes, juízes se baseiam em leis fajutas e fracas que são criadas pelo legislador. Então, por isso que nós colocamos o nosso nome à disposição na época para vir para o Congresso Nacional para tentar mudar isso. Estamos tendo uma dificuldade gigantesca, porque, como o Júnior Amaral falou, a esquerda trabalha pesado todo quanto é projeto que visa endurecimento da vida de criminosos, endurecimento de pena, endurecimento de cumprimento de pena. A esquerda, em peso, vai contra. Então, quer dizer, é muito difícil. Então, a justiça brasileira é uma fábrica de Lázaros, correto? Mota, por gentileza. Eu diria que o sistema de justiça criminal, né, do Brasil é uma fábrica de Lázaros, porque a justiça ela tem uma certa liberdade, o juiz tem uma certa liberdade para agir, né? Cada vez mais a nossa justiça está aparelhada. O aparelhamento da nossa justiça começa nas faculdades de direito. O que se ensina hoje nas faculdades de direito do Brasil é uma coisa chamada garantismo penal, criado por um sujeito chamado Luigi Ferrajoli, um italiano picareta, que nem na terra dele ele é levado a sério. Aqui no Brasil, isso é doutrina. Eu conheço vários exemplos. No meu site, outro dia, eu coloquei no Twitter um exemplo de um livro adotado para a prova de mestrado de Direito da UERJ, aqui do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a autora, ela trata o traficante, o termo que ela usa é comerciante varejista de drogas. E ela, na tese dela, né, no livro, ela fala desse comerciante varejista de drogas e conta um caso de um rapaz que era um comerciante varejista de drogas e que foi morto pela polícia. E aí, isso está no livro, gente. Ela diz o seguinte: mas por que ele foi morto? Ele não fazia nada, ele não fazia mal a ninguém, ele só comerciava drogas. Ora, todo mundo que tem um mínimo de conhecimento do ambiente de justiça criminal sabe que os traficantes são os criminosos mais violentos, tá, que existem. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve um exemplo, Camila, que foi a morte do jornalista Tim Lopes. Tim Lopes morreu em 2012 ou 2003, agora não me lembro ao certo. O Tim Lopes foi sequestrado, levado para uma favela, torturado e depois queimado praticamente vivo. Tá? Os assassinos dele, um saiu com 5 anos, ele saiu para o regime semiaberto, fugiu, não voltou. O outro, com 7 anos de cumprimento de pena, a mesma coisa, saiu para o regime semiaberto, fugiu, não voltou. No Rio Grande do Sul tem um criminoso famoso, eu esqueci, acho que é Papagaio o nome dele, que já fugiu 8 vezes do regime semiaberto. Então, a nossa lei é assim, o cara pode fugir do regime, na próxima vez ele tem direito. Aí ele foge de novo. Na próxima vez ele continua tendo direito. Eu visitei uma vez, Camila, um presídio em Minas Gerais. É um presídio que, por acaso, é um dos poucos presídios no Brasil que é privatizado. Eu fui lá conhecer para ver como é que era a experiência e me levaram para conhecer a ala reservada para a visita íntima. A visita íntima é o direito que todo preso brasileiro tem de ter relações na cadeia com uma pessoa que ele escolher. E aí você pode dourar essa história, né? Dizer que não, isso é importante para a preservação afetiva do preso, que ajuda. Olha, para mim é um absurdo moral. E aí eu perguntei para o diretor da penitenciária, Camila, porque eu não sou nem bacharel em direito, eu sou engenheiro. Eu me meti nisso aqui por causa da minha revolta com essa situação. Eu perguntei para ele, mas vem cá, quais são os tipos de crime, né, dos quais o criminoso tem direito à visita íntima? Na minha ilusão, imaginando, né?
um sujeito que é um criminoso perigoso, que matou alguém, não vai ter direito a isso. Ele falou assim, não, Roberto, pela lei todos têm. Eu falei assim, pela lei todos têm? Estuprador também tem? Ele falou, tem. Pela lei tem. Então, você imagina um país em que o sujeito comete um estupro, custa ao Estado uma fortuna para ser investigado, julgado, preso, ele vai para um presídio, no dia que ele chega lá, no dia seguinte, ele já tem direito a fazer sexo com alguém que ele escolhe. Mota, quando o senhor fala, eu posso pedir para a produção colocar o vídeo por onde o Lázaro passou, para o pessoal poder assistir? Claro, também? por favor. Mas era produção, isso. Por gentileza. Pronto. Prontinho, tudo seu, Mota. Não, era esse meu comentário. Eu vi a foto que o senhor postou no Twitter sobre a visita íntima e eu já emendo a pergunta para o Sargento Farrur. Sargento, o que o senhor acha da visita íntima para os bandidos e emendo? Já tem campanha na internet clamando para que não matem o Lázaro. Nós estamos vendo mais um exemplo de bandidolatria, Sargento? Olha, primeiro com relação à visita íntima, eu sou totalmente contra, é um absurdo, um tapa na cara da sociedade, e infelizmente aqui na minha cidade, Maringá, onde eu resido, uma juíza determinada feita, tinha um casal aqui que estava praticando furtos, inúmeros furtos no comércio, e foram presos juntos, a polícia prendeu os dois, a mulher furtava e o namorado dava cobertura. Eles foram colocados em estabelecimentos penais diferentes e distantes um do outro, até pela diferença de sexo. E pasmem vocês que uma juíza determinou que uma viatura da Polícia Militar fizesse a escolta de um deles até a presença do outro para manter relação sexual. Pasmem vocês que uma juíza determinou que uma viatura da Polícia Militar levasse a mulher para transar com seu namorado aonde ele cumpria a pena. Isso aconteceu na cidade de Maringá. Então, quer dizer, sou terminantemente contra a visita íntima. Eu acho que se eles quiserem fazer sexo, devem fazer entre eles. Ponto. Com relação novamente ao Lázaro, pessoas se manifestando na internet, diz que tem religiosos que estão, com todo respeito à religião no Brasil, acho que é importantíssimo o apoio religioso, estão negociando com um advogado também, que não quis se identificar, do Distrito Federal, a rendição do Lázaro. Não tem que ter rendição, a polícia não tem que aceitar a rendição de Lázaro nenhum, tem que matar ele. Tem que matar, porque senão ele vira mártir. Infelizmente, vira mártir. Tá? Já vi muitos vagabundos virarem mártires, depois são endeusados pela esquerda como vítimas, exemplo de vítimas, né, que começou lá atrás, porque não deram a chance para o Lázaro, e não sei o quê, e acaba que ele vira mártir. Então tem que matar e sumir com o corpo, porque daí não tem problema de ter um túmulo lá para alguém ir lá levar a vela para esse vagabundo. Tem que matar e sumir com o corpo. Tá? Esse vagabundo não tem emenda, não se emenda. Não adianta querer, tal qual falou aí o nosso grande participante aí, o Mota, e também o Júnior Amaral, não adianta dar cursinho de tricô, cursinho de não sei do que para ele não, que ele não vai se emendar. Esse cara só respeita bala de fuzil na cara, só conhece bala de fuzil na cara. Fora isso, ele tripudia e tira sarro da lei, como ele tem feito ultimamente. Mota, essa campanha na internet de proteja o Lázaro, não matem o Lázaro, abracem e beijem, porque ele tem chagas psicológicas, é um exemplo de bandidolatria? Camila, vai ser difícil superar aquele espetáculo que a gente viu no Fantástico há alguns meses atrás. Eu até fiz uma postagem esses dias no Twitter do médico famoso que foi num presídio abraçar e acolher um sujeito condenado pelo estupro e assassinato de uma criança. E o Brasil inteiro assistindo aquilo ali, crianças mandando cartinhas de apoio para o assassino. Aquilo ali é dançar em cima do túmulo da vítima. Aquilo ali abriu a porta para os bandidólatras. Não sei se você viu, a Rede Globo e o médico foram condenados a pagar 150 mil de indenização para o pai da criança. Eu achei que foi uma migalha
Aquilo ali tinha que ter custado 150 milhões, tinha que ter custado a mesma fortuna que o Carrefour pagou. Não foi isso? Não obrigaram o Carrefour a pagar por causa da morte do segurança? Para mim é igualzinho, porque o que o Fantástico fez aquela noite foi matar de novo aquela criança. Você imagina você sendo o pai daquela criança. Então a Rede Globo e o médico tinham que ter pago 150 milhões. Isso é que tinha que ter acontecido. Aquilo ali assim, é uma loucura. E eu queria fazer uma observação aqui muito importante, que tem a ver com o que o Sargento falou. O pessoal da esquerda adora falar em democracia, Estado de Direito, não é isso? As liberdades. Olha, eu garanto para você que em todas as democracias ocidentais, esse sujeito que está aí tentando fugir da polícia em Goiás já teria sido condenado ou à morte ou à prisão perpétua. Você pega qualquer democracia ocidental. Os Estados Unidos ele já tinha sido condenado à morte, já tinha sido executado há muito tempo. Pega todos os outros, França, Alemanha, Grã-Bretanha, em nenhum lugar tinha acontecido o que está acontecendo com esse cara aí. Então, se a gente vai falar de democracia, se a gente vai falar de Estado de Direito, a gente tem que falar de uma lei penal que proteja as vítimas, que proteja o cidadão. Sargento Farrur, como o senhor Mota deu uma travada, eu emendo a pergunta para o senhor. Como o senhor vê a grande mídia comparando Lázaro ao presidente Jair Bolsonaro? Saiu na revista Veja, foi na revista Isto É, uma comparação entre Bolsonaro e Lázaro. Como nós podemos analisar essa comparação espúria? É uma idiotice sem tamanho, um crime, né, que fazem contra a honra e a dignidade do nosso presidente. É por isso que ele, infelizmente, acaba mandando uma repórter calar a boca, porque ele é achincalhado, atacado 24 horas por dia, né, por pessoas que só defendem o que não presta, defendem só o que não presta, defendem pedofilia, defendem criminosos, defendem introdução de crucifixo no ânus, essas coisas. Então, quer dizer, o presidente é atacado, está sendo atacado agora, né, por essa matéria desgraçada, comparando esse criminoso maldito, né, com ele, colocando aí pontos em comum que não existem, né, porque o presidente Bolsonaro é um cara firme, é um cara que enfrenta o sistema, ao passo que o Lázaro é um criminoso, desgraçado, maldito, que já devia estar morto. Então, é para você ver o que a imprensa... Eu tenho acompanhado, eu muitas vezes acompanho e leio matérias desses desgraçados, justamente para ver a que ponto chega a loucura deles, de querer tratar o nosso presidente, bandido, é genocida, é isso, é aquilo, que não respeita. Primeiro você tem que se respeitar, tem que se dar o respeito para você poder receber o respeito. Não respeitam o presidente, tudo que falam achincalham. É que ele falou uma vez, não pode comer um pastel, não pode entrar numa lanchonete, não pode cumprimentar um admirador, que ficam batendo, enchendo o saco. Quando ele perde a estribeira e fala um monte, merecidamente para quem está ali enchendo o saco, achincalhando, e a pessoa que está fazendo isso, Camila, já está no interesse mesmo de levar um pega para poder se tornar mártir, vítima. Aí todo mundo, Associação Brasileira de Imprensa, Associação de Jornais, não sei do que, Associação não sei do que, vem defender, vem fazer nota se solidarizando com essa repórter, com essa profissional que estava só trabalhando, mas está infernizando o presidente da República, Quando leva uma pancada, uma patada, uma resposta firme, aí fica se fazendo de vítima, fica mimimi. Então, essa matéria aí é mesmo uma comparação, né? Já é um exemplo de como esses idiotas, muitos idiotas da imprensa, claro que nós temos aquela parte da imprensa que trabalha com fatos, com verdades, sem manipulação, né? Então não podemos generalizar aqui de forma nenhuma. Pelo contrário, tenho muito respeito pela imprensa.
Mas essa imprensa podre aí que está sentindo falta de verbas, que está achando que uma outra pessoa no lugar do presidente Bolsonaro pode atender os seus interesses escusos, fica martelando, batendo no presidente Bolsonaro, prejudicando o presidente Bolsonaro como chefe da nação. Então nós temos que reagir em relação a esses malditos vagabundos, imprensa podre, né, essa parte da imprensa podre, nós temos que reagir. Nós, pessoas de bem, temos que reagir. Aí cabe ao povo, cabe ao Congresso, cabe a vocês da imprensa limpa, que trazem os fatos, tá? Então, essa comparação aí do Lázaro com o Bolsonaro não cabe. Eu acho que ele se compara um pouco mais com um outro vagabundo ladrão aí, conhecido bastante aí como Sapo Barbudo. Que roubou bilhões da saúde. Roberto Mota, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a respeito dessas comparações. Esse é o jogo da esquerda, Camila. A esquerda, ela começa distorcendo a linguagem. Ela rouba do cidadão a capacidade dele se indignar. Hoje, no Brasil, se você se indignar contra o crime e você expressar essa indignação, é capaz de que você seja acusado de algum crime, de ódio ou alguma coisa. Eu vou só dar um exemplo. E eu dou esse exemplo porque eu sou leigo, eu não sou policial, eu não sou advogado, não sou juiz, então eu observo as coisas, né? Eu comecei a me envolver com essa área de segurança pública e por causa dos absurdos. Deixa eu te dizer uma coisa que eu observei, como é que a linguagem é destruída pela esquerda e a esquerda retira do cidadão essa capacidade de ele se expressar. Um criminoso, quando é preso e mandado para um presídio, muito antigamente no Brasil ele era chamado de presidiário. Presidiário. Depois passou a ser chamado de detento. Aí criaram um termo apenado. Apenado. Eu já vi, depois disso, chamarem preso de reeducando. Não, presta só atenção, Camila. Reeducando. Não tem nada a ver com crime, não tem nada a ver com vítima, né? Reeducando é uma coisa bonita. Agora, você sabe qual é o termo, Camila, oficial hoje, usado pelo Departamento Penitenciário Nacional? Quem não acreditar no que eu estou dizendo, pode entrar no site do DEPEN e baixar o relatório do sistema prisional que vocês vão ver o termo lá. Pessoas privadas de liberdade. É assim que os presos dos presídios federais, dos presídios do Brasil, são chamados. Pessoas privadas de liberdade. Então você retira do cidadão a capacidade de se indignar. Eu tenho uma frase, Camila, que eu criei para explicar para as pessoas o que significa. Que eu digo o seguinte: a pena do criminoso nunca pode ser mais leve do que a pena da vítima. Aí as pessoas falam, mas Roberto, então você está defendendo olho por olho, dente por dente? Eu falei, não. O que eu estou dizendo é o seguinte: a sentença que é imposta ao criminoso nunca pode ser mais leve do que a que foi imposta à vítima. Então é inconcebível um sujeito como esse de Goiás ter saído da cadeia várias vezes. No primeiro crime que ele cometeu grave, me desculpe, ele tem que ficar na cadeia, no mínimo, o resto da vida dele. Isso é o mínimo. Ah, mas é custo para o Estado. Olha, muito mais custo é ficarem 300 policiais. Imagina, veículos, helicópteros. Se ele ficasse na cadeia o resto da vida, e aí? E aí tem uma outra coisa, ele pode trabalhar. Trabalha para pagar o sustento e nunca mais vai ver uma rua na vida dele, porque ele abriu mão desse direito dele no momento em que ele cometeu o crime. O sujeito tem que ser muito doente para achar que alguém que comete esses tipos de crimes tem recuperação. É como o sargento falou, não tem. É impossível uma pessoa que cometeu crimes dessa brutalidade, dessa selvageria, ele já demonstrou que ele tem um desprezo total pela vida humana, pela liberdade dos outros, ele não tem reintegração possível. Mas isso, Camila, a sociedade brasileira perdeu a coragem moral de dizer isso. Se você disser isso que eu estou dizendo, e que o sargento disse aqui também, você é olhado, hoje no Brasil, né, as pessoas começam a procurar um adjetivo para te classificar. O brasileiro, ele precisa ter a coragem de dizer isso. Alguns criminosos
pelo crime que cometeu, eles têm que ficar o resto, no mínimo, isso é o mínimo, tá? O resto da vida numa cela, sozinho. Para pensar, pensa aí, você vai ter 50, 60 anos, deixa o cara lá. Ou outras formas alternativas de lidar, como eu disse, né? Tem várias democracias ocidentais onde vigora o Estado de Direito que tem pena de morte. Aqui no Brasil, como diz o meu grande amigo procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro, aqui não é verdade que não existe a pena de morte. Existe sim, é que ela só vale para a vítima. O Marcelo diz o seguinte, não interessa se você não acredita em pena de morte. O bandido brasileiro acredita. Aqui no Rio de Janeiro tem 6 meses, uma menina foi roubar o celular dela na Ilha do Governador, ela tomou um susto, no que ela tomou um susto, ela levou um tiro, morreu aí. Então, é isso. Sargento Farrur, sobre os requintes de crueldade do Lázaro, ele foi tido como um psicopata, mas nem todo psicopata comete essas crueldades que ele está cometendo. Podemos dizer que ele também é um sádico? Isso aí, para mim, independe um pouco. Ele é bandido. Ele é bandido. Então, mas tem esse costume no Brasil de esse tipo de criminoso, desgraçado, que não respeita nada, não respeita ninguém, ser tratado como doente e acaba se beneficiando. Na verdade, ele é um sem vergonha, tanto que está em fuga. Se fosse um psicopata, um louco, ele encarava a polícia, saía de peito aberto lá e pá, tô aqui, e metia bala, mostrava que ele realmente é louco. Na verdade, ele é um vagabundo, né? Um vagabundo sem vergonha. É claro que ele, como bandido, todo bandido tem seus transtornos psicológicos, o que não justifica de forma nenhuma, né, o fato do que ele está fazendo, dizendo que não é um criminoso, e sim um doente, isso é mentira. Então, isso é uma narrativa, principalmente da esquerda, ele é um bandido sem vergonha, tem que ser tratado como tal. Inclusive, para esse tipo de, entre aspas, de loucura, né, de doenças psicopatas, o tiro de fuzil ele costuma resolver rapidamente. A pessoa sara imediatamente, um tiro de fuzil bem na cara, no peito, ele sossega o facho dele, aí vai ser psicopata lá no quinto dos infernos, vai infernizar o capeta lá, do lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Roberto Mota, por gentileza. Camila, isso que o sargento falou é importantíssimo. Esse ponto é fundamental. A esquerda brasileira, ela não admite a existência do criminoso. É o cara, ele não tem moral. É como disse o sargento, falou, é um sem vergonha, é um vagabundo. A sociedade brasileira perdeu a capacidade de reconhecer que existem pessoas assim. Tem gente que sai de casa todo dia para fazer o mal. E existem milhares de pessoas no Brasil inteiro que saem de casa com uma arma, com uma faca, ou acham uma pedra na rua, estão esperando você para roubar alguma coisa de você, para atacar você. Essas pessoas estão todos os dias nas nossas ruas. A única proteção que existe para a maioria dos cidadãos que nos protege dessas pessoas é a polícia. A polícia e a justiça. Se a gente perde essa proteção, nós estamos perdidos. As pessoas não têm ideia. Quem tem um pouquinho mais de familiaridade com a atividade policial sabe disso. As polícias saem às ruas, fazem abordagem, fazem uma batida. A quantidade de gente com mandado pendente de prisão que tem andando aí na frente da porta da sua casa, e você não tem ideia, meus amigos. É uma loucura. O sistema penitenciário brasileiro tem uma roleta, uma porta rotativa. As pessoas entram e saem, entram e saem, entram e saem. O bandido brasileiro já descobriu que o crime compensa. Então, essa talvez seja uma das atividades que mais cresce no Brasil. Nunca decresce, atividade criminosa. Todo brasileiro... Camila, eu costumava fazer palestra sobre segurança pública. Eu já fiz de Porto Alegre a Manaus. Eu começava a palestra fazendo a seguinte pergunta: quem já foi assaltado aqui, levanta a mão. Todo mundo levantava a mão, no Brasil inteiro. Era tanta gente que eu comecei a fazer assim, ó. Eu comecei a fazer outras perguntas. Quem já foi assaltado 2 vezes, levanta a mão. Quem já foi 3 vezes, levanta a mão.
Então, parece piada. Se você chegar para um americano e disser que a nossa vida é assim, a gente fica... O brasileiro, ele planeja a vida dele para evitar ser vítima de crime, né? Então, você vai a algum lugar, você planeja a hora que você vai, qual é a minha estratégia para parar o carro rápido, para as crianças saírem rápido do carro, não pode ser de noite. Gente, isso não é vida. Isso não é vida. Agora, isso é a obra principal da esquerda brasileira. A destruição do nosso sistema de justiça criminal, a proteção dos bandidos e a demonização da polícia. O policial brasileiro hoje, ele tem que ter muita vocação, porque além de passar sua vida inteira sob um risco medonho, ele todo dia chega em casa, depois consegue chegar em casa, senta com a mulher e os filhos, liga a televisão, abre o jornal, só vê a polícia sendo enxovalhada. Agora, quando um jornalista, né, é assaltado, quando um jornalista é sequestrado, para quem se liga? Para quem é que vai lá encarar o bandido? Quem é que está agora no mato em Goiás? Quem está lá? São jornalistas? São cientistas políticos? São sociólogos da USP? Não são, né? É a polícia. Será que termina hoje essa caçada? Não sei, mas vamos continuar acompanhando o caso de perto. Sargento Farrur, eu quero agradecer a presença do senhor. Para mim é uma honra, Camila, sempre participar com vocês. Pessoal firme na defesa dos bons costumes, na defesa do que é certo, defesa da lei, sempre contra criminosos, tá? Um jornal a serviço da sociedade, de fato, e não a serviço do crime. Para mim, sempre uma honra participar com pessoas do gabarito do Roberto Mota, Cabo Júnior Amaral, que teve que sair mais cedo. Eu me sinto honrado e aproveito só para fazer as minhas considerações finais de que bandido bom é, sim, bandido morto. Quando eu falo isso, eu falo de forma até matemática, porque eu nunca vi um bandido morto reincidir, voltar a cometer crimes. Então, é matemático. A tendência de que se diminua a criminalidade com a morte de bandidos é matemática. Lázaro Barbosa tivesse morrido lá atrás, um tiro na cara, uma vítima tivesse reagido, a polícia tivesse matado ao invés de prender, nós tínhamos pessoas vivas hoje, vivendo na sua plenitude, inclusive crianças e jovens que ele assassinou. Aquela senhora que viu os filhos e o marido ser assassinados, depois foi estuprada e morta, ela estaria viva, né, gozando da sua vida, que é um direito fundamental do ser humano. Então, quando se mata um bandido, quando se morre um bandido, inclusive eu fiz essa proposição no Congresso Nacional, até como forma de protesto, de que o policial que se envolver em confronto, em que terminar com a morte do bandido, ele receba uma medalha. Ele receba uma medalha oferecida pelo Estado brasileiro. Isso para mostrar que ele é parte importante dessa engrenagem. Ele é parte importante dessa engrenagem, não o criminoso que eles querem taxar que o policial é. Então, o policial que mata bandido, o policial que mata vagabundo, aqui dou meus parabéns àqueles 2 policiais de São Paulo que mataram aqueles 2 assaltantes num carro que bateu no poste e acabaram mataram. Aqueles caras, com certeza, estavam com 3 armas, com certeza, na hora que o policial chegou no vidro do carro, o vagabundo estava com a arma na mão, em posição, mesmo que estivesse querendo dispensar, vamos dizer que estivesse querendo dispensar a arma, o policial não tem bola de cristal para saber, ele pegou e atirou. Ele pegou e atirou e matou aqueles 2 bandidos. Aí teve um corno que foi lá e filmou e mandou para a Rede Globo, que ferrou com a vida dos policiais. Ferrou com a vida dos policiais. Quando você vê um policial na boca pegando propina, você tem que filmar, entregar para o Ministério Público, para a Globo, tem que esculhambar. Mas quando você vê um policial matando um vagabundo, enfia essa porra desse celular no seu rabo e não perturba quem está trabalhando. Essas as minhas considerações finais. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Sargento. Roberto Mota, por gentileza. Camila, foi um prazer estar aqui hoje, uma honra estar aqui com o Sargento Farrur, acompanho ele no Twitter. Dou os parabéns a ele duplamente. Primeiro, por ser policial, nunca perco a oportunidade de dar os parabéns aos policiais do Brasil. Muito obrigado pelo seu serviço como policial, sargento. E muito obrigado também por ser uma voz aí no Congresso. Eu sei como é que é duro o trabalho aí. Eu já tentei algumas vezes
conversar com vários parlamentares, e é difícil, realmente. Todo mundo se interessa em fazer uma quadra de basquete, inaugurar uma creche, fazer um projeto para dar aula de não sei, mas quando você vai falar de presídio, quando você vai falar de polícia, quando você vai falar de lei penal, ninguém quer conversar. Então, meus parabéns, e eu acho que o recado foi dado aqui. A crise de criminalidade que o Brasil vive, esse vagabundo que está aí em Goiás sendo perseguido, isso são os frutos do predomínio da esquerda nos últimos 40, 50, 60 anos no Brasil. A gente precisa vencer essa ideologia perversa que acolhe, que glorifica criminosos e deixa o cidadão refém do medo e da insegurança. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada aos senhores e quero agradecer também a presença do pessoal do chat que sempre nos apoia aqui no canal, seja através de Pix, Superchat, depósitos, comentários e, claro, me dando ideias aqui de perguntas. Vocês têm um encontro marcado hoje às 9h30 com a Natália, no Jornal da Noite, e comigo amanhã às 16 horas. Camila, você observou aí, eu estava observando, fizeram uma espécie de um meme aí, o cara fez um perfilzinho do Lázaro Barbosa e postou um comentário aí, te amo, Faur. Então, é bem interessante esse povo, né? Mas vai amar no inferno, no quinto dos infernos, Lázaro. Eu quero ver você morto, desgraçado. Pessoal, encontro vocês aqui amanhã às 4 horas da tarde. Fiquem todos com Deus e até mais.